quero que o meu filho seja feliz. Essa é uma frase que eu acho que está na boca e no coração de toda mãe, de todo pai, de toda família. Mas ela carrega consigo uma potencial armadilha, um potencial risco. Quando a gente quer que os nossos filhos sejam felizes o tempo inteiro e a qualquer custo. Eu sou a doutora Tati Lemos, médica pediatra, amo falar sobre comportamento infantil porque entendo que isso faz muito parte da saúde da gente, né? Nós somos corpo, alma e espírito e de acordo com as nossas emoções e o desenvolvimento dessa criança, a forma como ela lida com as suas frustrações durante o dia, no seu desenvolvimento, isso vai impactar diretamente na sua saúde como um todo, gente. E toda semana nós temos conteúdo aqui novo no canal, então se inscreve, ativa as notificações, encaminha esse vídeo para quem precisa, para que a gente possa fazer com que mais famílias tenham acesso a todo esse conteúdo. Mas pensar a respeito, sabe, dessa frase é algo que a gente precisa fazer. Então, quando, por exemplo, uma mãe, né, uma família, ela quer que essa criança seja feliz o tempo inteiro, ela não permite que essa criança tenha um tempo ocioso, ela não permite que ela se frustre, às vezes por culpa materna, né, por situações tantas, às vezes a gente quer que a criança viva as alegrias e as realizações que a gente não conseguiu na nossa história e a gente transfere para os nossos filhos isso. Isso é muito perigoso, gente, porque quando a gente pensa na nossa vida real, ninguém é feliz o tempo inteiro. Há uma ditadura da felicidade, há uma comparação nas redes. As redes sociais vivem de cortes de momentos de famílias, né, de filtros. Então a gente começa a se comparar, começa a comparar a vida do nosso filho, os filhos começam a se comparar, mas fulano tem aquele tênis, mas ciclano faz tal viagem, mas o outro pode, eu não posso, o outro tem celular e eu não tenho. E aí, por causa disso, gente, nós não queremos lidar com a frustração dos nossos filhos. A impaciência também, né? Muitas vezes desconexão a respeito do que é ser mãe e ser pai, a ideia de que não dá trabalho, de que, não, então é mais fácil entregar o celular para ele ficar quietinho e eu posso fazer minhas coisas. A criança precisa de atenção, a criança precisa de conexão e ela precisa ser também frustrada muitas vezes e lidar com o ócio ou com as frustrações. Não se preocupe em promover isso, né? Não precisa ser um provedor de frustração para os seus filhos, porque a vida vai prover isso. Quantas vezes eles estão numa festinha de aniversário e tem que ir embora? Quantas vezes eles queriam um brinquedo, um celular, alguma coisa e você não pode dar naquele momento, você não quer dar naquele momento e isso precisa ser considerado, né? Considerar é acolher, considerar é entender que às vezes, por exemplo, eu talvez estou sendo muito dura por uma questão minha, né? Eu que nesse momento não quero dar tal coisa para a criança, mas quando eu quero que ele faça, me deixe quieto, por exemplo, daí eu entrego o celular, mas agora eu não quero, então aí eu digo que não pode. Então a gente tem que considerar, entender o que é nosso, o que é da criança e muitas vezes para isso vai ser necessário um acompanhamento psicológico, né? Talvez você vá precisar procurar um profissional da área, fazer um acompanhamento, uma psicologia parental para alinhar melhor e entender o que é nosso, o que é da criança no meio disso tudo. Mas cuidado com essa ideia de que eu preciso ser escravo e ser funcionário da felicidade do meu filho. Por exemplo, na hora do desmame, né? Então muitas mães vão lá, a criança já é maiorzinha, aí a mãe vem e diz assim, meu peito tá doendo, tá machucado. E aí a criança, mas eu quero mamar. E aí você mesmo machucada acaba permitindo que a criança mame na mama machucada. Olha que confusão que eu tô dando de informação para essa criança, né? Ao invés de eu dizer para ela, por exemplo, filho, nós estamos passando pelo desmame agora, não vai mais mamar o tempo inteiro, né? Tem alguns livros que ajudam até nesse processo do desmame, mas veja que às vezes, né, pela questão de não permitir o meu filho chorar, não querer que ele se frustre, eu permito que ele me viole, por exemplo, me machuque, e eu tô passando para ele uma mensagem que diz assim, para sua felicidade você pode passar por cima do meu machucado e fica isso tudo muito enviesado. Isso, você pode usar esse exemplo em várias outras situações, né? Em vários outros momentos, onde a gente muitas vezes abre mão. É claro que a maternidade é renúncia muitas vezes. Nós abrimos mão sempre pela felicidade da criança, nós compramos o que não podemos pagar, compramos o que ele não precisa, compramos o que ele praticamente nem quer, mas ele está pedindo porque naquele momento o seu coração ligado a esse desejo da satisfação imediata te pede você, não, mas eu não posso dizer não para o meu filho, compra um objeto que ele não brinca, não liga, não quer, não precisa e você nem podia pagar, mas para que a criança não seja frustrada. E aí daqui a pouco a gente está com aquelas pilhas de brinquedos e de coisas que a criança não olha, não liga, não brinca, não quer, em nome de uma felicidade, em nome de uma dificuldade de lidar com o não e com a frustração que não está só neles, mas está na gente também. Cuidado com essa ideia de querer que o seu filho seja feliz todo o tempo, a qualquer preço.
Isso não é saudável para eles, isso não vai trazer felicidade ao coração deles e nem gratidão. Então, em alguns momentos a gente vai ter que dizer, hoje não, agora não. Isso a mãe não pode, isso é perigoso, isso eu não vou te dar, ou isso não faz sentido com o que a nossa casa, a nossa família defende, acredita. E tudo bem, né? Eles vão aprender a lidar com isso e vão ser mais felizes a partir do momento que eles lidam com isso, mas com o seu acolhimento e com a sua consideração. Que Deus te abençoe nessa missão tão nobre e tão profunda e tão muitas vezes desafiadora, né? De educar uma criança e de fazê-la entender que a gente não é feliz o tempo inteiro e que a gente não é satisfeito em todos os nossos desejos e todas as nossas necessidades all the time, né? Então que a gente possa entender e fazer isso, cada coisa no seu tempo, cada coisa no seu momento. Isso é muito importante para vocês também, tá bom? Que vocês possam ter essa sabedoria, esse discernimento. E se ficou alguma dúvida a esse respeito, coloca aqui, né? E procure muitas vezes ajuda, converse com outras famílias, converse com um profissional dessa área da psicologia que talvez traga ainda mais ferramentas e mais ciência a respeito do que está acontecendo no seu coração e da sua casa. Um beijo para vocês e até mais.